Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião, um bate-papo sobre assuntos relacionados à Palavra de Deus. Obrigado por você estar nos acompanhando, você que ainda vai nos acompanhar, você que talvez não vai conseguir assistir essa live agora, mas talvez durante essa semana você vai conseguir assistir. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar, através do Espírito Santo, tocando no seu coração. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Colocar as nossas vidas diante do Senhor. E depois nós vamos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa semana. Para que a gente possa estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado por esse tempo, privilégio de estarmos aqui para falar da tua palavra e que o Senhor possa estar, através do Espírito Santo, tocando na vida de cada um, tocando no coração de cada um, nos ensinando, nos mostrando o trilho que o Senhor quer que caminhemos. Jesus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa única esperança, nós confiamos no Senhor. Depositamos a nossa total confiança e dependência no Senhor. Ainda que nós olhemos ao nosso redor, de um lado, de outro, ainda que estejamos vendo frustrações, decepções, medo, incertezas, inseguranças, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor não perdeu o controle de nada. É o Senhor quem reina, é o Senhor quem governa. Não há nada impossível para o Senhor. Por isso, queremos, gostamos, amamos estar na dependência do Senhor. Estar debaixo do teu olhar, debaixo da tua mão forte, do teu braço forte. O Senhor é a nossa esperança. Nós queremos declarar já nesse começo de noite, nesse começo de reunião, que é o Senhor quem governa as nossas vidas. Queremos falar para que o céu ouça, para que o inferno ouça, para que anjos ouçam, para que demônios ouçam, para que pessoas ouçam, que é o Senhor quem governa as nossas vidas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que é a nossa esperança. Nós confiamos no Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Recebemos o bem do Senhor e, se for da tua vontade, vamos receber o mal também. Nada foge ao teu controle, Senhor. Depositamos a nossa confiança no Senhor. Que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom. Seja um tempo de crescimento. Seja um tempo de aprendizado. Que o Senhor esteja ministrando paz em cada lar, em cada casa, em cada família. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pelos livramentos, pelos cuidados, pelo teu amor. Obrigado porque um dia o Senhor derramou o teu sangue lá naquela cruz para nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna. Nós te exaltamos por isso, Jesus. Obrigado. Nós declaramos a nossa dependência total a Ti. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Amém? Veja só, eu quero falar hoje exatamente sobre isso. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa segurança. Jesus, Ele é tudo em nós. Em dias como esses que estamos vivendo na atualidade, em meio a muitas notícias tristes, perdas de pessoas, amigos, parentes, muitas frustrações, decepções, incertezas, mentiras, guerra política, a gente não sabe quem está certo, quem está errado, dias de desesperança, pessoas perdendo suas vidas, as pessoas, elas próprias, ceifando suas vidas, dias de desânimo, de fraqueza, de medo, de ansiedade. Nós queremos declarar aqui nessa noite que o nosso refúgio está no Senhor Jesus, o meu e o seu. Não importa que crença você tenha, não importa em que Deus você confia,
A sua resposta está no Senhor Jesus. Ele é a solução para todo e qualquer tipo de problema. Ele é o nosso socorro. Veja só, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 21, diz assim, e eu quero pegar esse texto para injetar em você esperança, injetar em você fé, injetar em você confiança. Fé você já tem, Deus já distribuiu uma medida de fé para cada um de nós. Mas eu quero despertar essa fé que já está no seu coração. Lamentações 3, a partir do verso 21, na versão atualizada, né, revista e atualizada, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me dá esperança? O texto continua: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Eita glória! Eu vou ler essa última parte para ficar bem gravado no seu coração. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma frustração, decepção, está desesperançoso, tem alguém que está enfermo, acometido por essa doença maldita, alguém no hospital, em coma, na UTI, eu quero repetir esse final. A minha porção, a nossa porção, a minha e a sua porção é o Senhor. Portanto, esperaremos nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a solução para os nossos problemas. Nós precisamos ter isso muito vivo nos nossos corações, nesse tempo de incertezas, de medo. O amor de Deus por mim e por você lança fora todo medo, como diz lá em 1 João. O amor lança fora todo medo. Deus é amor. E se Ele já entregou o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você, o Filho que Ele ama, que Ele amava, quando entregou, quando permitiu, Ele entregou por amor a mim e a você, como não nos dará também as outras coisas, como diz a Bíblia? Nós precisamos crer nisso. Eu não sei até onde está a sua fé, eu não sei como está a sua confiança nesses dias de desespero, de medo, de insegurança, mas eu quero te dizer, Deus continua no mesmo lugar, sentado no trono, observando o justo e o injusto, mas Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem cuidado dos seus, Ele tem cuidado de você, que deposita a sua confiança nele. Em determinado momento, eu gosto de falar também sobre o salmista Davi. Em determinado momento, Davi acabara de perder o seu amigo, o profeta Samuel, o que trouxe muita tristeza, grande tristeza, insegurança, medo, incerteza, porque o profeta Samuel era um orientador de Davi, além de amigo, além de profeta, além de sacerdote, além de juiz, ele era um amigo de Davi. E no momento em que Davi havia perdido o profeta Samuel, dias de medo, dias de trevas, ele escreveu o Salmo 121, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Você precisa acreditar nisso, meu amigo. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua família. O Senhor guardará a tua casa. É o Senhor guardará os teus, a tua parentela. Acredite nisso, viva debaixo da sombra, da proteção, da destra forte do Senhor. Ele te ama, Ele já provou isso entregando o Filho dele para morrer na cruz, por mim e por você, para nos livrar do inferno, para nos dar a vida eterna. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não foi só ontem, não é só hoje, é de agora e para sempre que o Senhor vai te guardar. Eita glória! Você precisa acreditar na palavra de Deus. Nesse livro aqui, é a palavra de Deus. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus, no capítulo 11. E veja só, após Davi ter escrito esse Salmo 121, esse salmo se tornou, na verdade, uma canção para os judeus, principalmente para os peregrinos que vinham de longe para oferecer sacrifício em Jerusalém. Se tornou uma canção. Se tornou lá eles falam os cantos de Halel. Veja só, como eu disse, nós estamos vivendo um tempo de incertezas, de medo, de insegurança. E nós temos visto as trevas se levantando. E hoje eu quero falar especificamente para a igreja. As trevas estão se levantando. Hoje eu assisti uma passeata liderada por pessoas de esquerda. E eles diziam: igreja, a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Veja só, isso às vezes traz insegurança. Nós temos visto tantas coisas acontecer, às vezes isso traz medo. Mas deixa eu te falar. Eu quero te falar algo ao fundo do seu coração. Não é de hoje que a igreja é perseguida. Não é de hoje. Olha só o que diz aqui em Mateus, no capítulo 5. Jesus, quando ele começa o Sermão do Monte, aqui ele estava falando para os judeus. Olha só o que ele diz. Mateus capítulo 5, a partir do verso 10, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E aqui, embora ele esteja falando para judeus, aqui Jesus, ele tem uma palavra que é uma verdadeira espada de dois gumes. Ela corta para cá e para lá. Ele fala para o judeu, mas a palavra toca o judeu, mas toca o gentil também. Toca o justo, mas toca o injusto. Toca o santo, mas toca o profano. Toca aquele que é cristão, aquele que também não é. A palavra, ela abrange tudo isso. Se você, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não siga Jesus, se você for perseguido por causa da justiça, você vai ser bem-aventurado. Agora, vamos deixar bem claro: perseguido por causa da justiça. Seja justo. Bem-aventurados que são perseguidos, que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha o que Jesus está falando, direcionando aqui especificamente para os judeus. Ela abrange, mas aqui nesse momento ele está falando com os judeus, que, em outras palavras, a representatividade aqui hoje é a igreja.
Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Hebreus, no capítulo 11, para complementar, Hebreus no capítulo 11, o capítulo 11 é um capítulo bem interessante que fala sobre a fé, né? Ali, eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, fala sobre ter fé de que o mundo foi criado por Deus, sobre a fé de vários personagens bíblicos, sobre a fé de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, José, Moisés, Raabe, enfim, fala sobre os heróis da fé ali. E eu acho interessante a hora que chega no verso de número 32. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombarias e açoites, e até algemas e prisões. Agora guarda esse texto. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Olha só, não é de hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? São mais de 2000 anos de história da igreja. Perseguições, provações, guerras, tribulações, frustrações, mas a igreja permanece firme, a igreja permanece de pé, a igreja permanece vencedora, porque o cabeça dela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a sua esperança, Ele é a solução para os seus problemas, é nele que você tem que se refugiar. Nesses mais de 2000 anos de história da igreja, passaram-se reis tiranos, passaram guerras, passaram ateus, passaram por epidemias, pandemias, por uma série de situações, e a igreja permaneceu firme, vitoriosa, porque o cabeça dela é Jesus, aquele que era, que é e que vai voltar, aquele que reina, que reinou, que reina e que vai reinar eternamente. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Ele tem o controle de todas as coisas. Deixa eu te falar algo. Não pense que Deus está lá no céu, Jesus está lá no céu preocupado. Olha, o que eu vou fazer com essa pandemia? Ei! Deus tem o controle de todas as coisas. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. E ele pegou a chave da morte, a chave do inferno. E hoje ele assenta à destra do Pai. Ele governa. E ele diz muito claramente que a igreja governa com ele nas regiões celestiais. Nós precisamos ter fé. E veja só, eu não estou falando, quero repetir aqui a palavra de um pastor que eu gosto muito. E ele fala exatamente isso. Nós precisamos ter uma fé racional. Parece que é uma incoerência, parece que é um paradoxo, mas a Bíblia está cheia de paradoxo. O fraco é que é forte, o que chora é o que está alegre, o pobre é que é rico, é cheia de paradoxo. Fé racional. O que é uma fé racional? É você ter fé que Deus vai te dar o livramento, mas você ter inteligência para cumprir algumas coisas para que o livramento aconteça na sua vida.
Nós sabemos que a pandemia está aí, a doença está aí. E não é por isso que nós vamos tentar o Senhor nosso Deus. É ter fé que Ele vai nos livrar. É ter fé que Ele vai nos guardar. Ele tem o controle da vida. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. E aquilo que não está ao meu alcance, aquilo que é impossível para mim, Deus entra, Deus age, Deus livra, Deus guarda e Deus dá vida. É isso. A igreja precisa entender isso. Jesus, profeta Isaías, muitos anos antes de Cristo, olha só o que ele profetizou. Isaías, no capítulo de número 7, verso 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Eita glória! O Deus que estava sentado no trono, que estava no céu, Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, desceu, se vestiu de homem, se vestiu de ser humano e veio habitar entre nós. O Deus conosco, o Emanuel. Isaías profetizou isso 700 anos antes de Cristo. E quando nós chegamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 23, diz assim: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um pouquinho mais para frente, Jesus fala uma coisa interessante. Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha o final: e certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, Jesus está conosco, Ele é a nossa esperança. Por que temer o mal? Se aquele que nunca perdeu uma batalha está conosco, é Ele quem guarda as nossas vidas. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus é a nossa esperança. O Emanuel, o Deus conosco. Desceu da sua glória, como diz em Filipenses. Abriu mão da sua glória. Desceu para viver como um homem. Para levar o meu e o seu pecado. Morreu naquela cruz. Derramou todo o seu sangue, porque a lei dizia: vida por vida, sangue por sangue. A alma que pecar, essa morrerá. Nós, como nascemos de uma natureza pecaminosa, estávamos condenados à morte. E Ele veio, comprou a minha e a sua vida, derramou o sangue dele por mim e por você. Era para mim, era para você estar lá naquela cruz, mas Ele resolveu morrer no meu e no seu lugar, porque Ele nos ama. Ele derramou o seu sangue por amor a mim e a você. Mas Ele não fez só isso. Ele não morreu e acabou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele disse: vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas vou deixar alguém para ajudar vocês. Para que vocês possam vencer essa incredulidade que vocês têm. Essa incerteza que vocês têm. Essa falta de fé que vocês têm. O Espírito Santo vos ajudará. O justo pelos injustos. Como diz 1 Pedro 3,18. O justo morreu pelos injustos. Não tinha pecado. Viveu nessa terra 33 anos e alguns meses de forma imaculada, irrepreensível. E morreu por mim e por você. Ele é a nossa esperança. Ele é a solução para nós.
Jesus é a nossa esperança eterna. 1 Timóteo, veja só. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 1, olha o que Paulo fala para Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, esperança nossa. Ele é a nossa esperança eterna. 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 19. 1 Coríntios, 15, verso de número 19. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja só, nós esperamos em Cristo nessa vida, mas se for para esperar somente nessa vida, nós somos os mais infelizes. Por quê? Porque quando Ele derramou o sangue dele por nós, quando Ele nos comprou a preço de sangue lá naquela cruz, não foi somente para que vivêssemos essa vida, mas para que vivêssemos toda a eternidade com Ele. Essa doença, ela vai passar. As guerras, elas vão passar. Essa briga política, ela vai passar. Essas controvérsias, elas vão passar. Essas incertezas, elas vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E quando tudo isso passar, só nos restará a eternidade. Se você entregou a sua vida para Cristo, você vai passar a eternidade com Ele. Caso contrário, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia. Você não participará do reino dos céus. É a Bíblia quem me dá base para falar isso. Jesus é a nossa paz. Talvez seja algo que você esteja procurando há tempos e não consegue encontrar, porque talvez você esteja procurando em locais errados, em pessoas erradas, depositando a sua confiança em coisas passageiras. Por isso que você não encontra paz. Jesus é a nossa paz e Ele nos dá a paz. Isaías, no capítulo de número 9, quero ler esse texto. Isaías, no capítulo de número 9, olha só o que diz o verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías estava falando sobre Jesus, o Príncipe da Paz. E essa paz é a paz que Ele quer nos dar. Se você está procurando a paz, eu tenho a resposta para você hoje. A sua paz está em Jesus. Em meio a incertezas, em meio ao medo, a inseguranças, a pessoas, entes queridos, perdendo famílias, talvez a única coisa que você precisa hoje é de paz, pois eu tenho a solução para você. A sua paz está em Jesus. Evangelho de João, no capítulo de número 14, verso de número 27, olha só o que diz. Ele mesmo, Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele tem a paz que excede todo o nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo. É de paz que você está precisando? Jesus é a nossa paz. Ele é o nosso Salvador. Lucas, no capítulo de número 9, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 56, olha só o que ele diz. Jesus é o nosso Salvador. Lucas 9, 56, em determinado momento, Jesus pede para preparar um lugar para ele. Os apóstolos, os discípulos passam em uma aldeia dos samaritanos. Os samaritanos não recebem eles. Eles falam para Jesus: o senhor quer que a gente ore e mande fogo do céu aqui para que consuma todo mundo? Jesus olha para ele e fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são.
verso 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele é o nosso Salvador. João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos, no capítulo 4, verso 12, olha só mais um texto. Eu disse que usaríamos a Bíblia hoje. Atos 4, 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus, Ele é a nossa salvação. Em tempos de perseguição, em tempos de incerteza, Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o Deus conosco. Jesus é a nossa esperança eterna. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso Salvador. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso, crer nessa palavra. Uma palavra viva. Já tentaram destruir essa palavra. Já tentaram, queimaram Bíblias. Em determinado momento, extirparam esse livro. Tentaram extirpar. Esconderam, queimaram. E ainda assim, ele é muito vivo e bem contemporâneo. Essa é a palavra do Senhor. Creia nela. Ela é viva. Jesus, quando ele estava aqui na terra, e ele falava com os discípulos, ele falava assim: eu vou para o Pai, eu vou voltar. Os discípulos meio que sem entender aquilo que ele estava falando, e Jesus volta e meia falava isso: é necessário que o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem sofra, mas vocês não se turbe o vosso coração. Eu vou deixar o Consolador para vocês. Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade está com você. Jesus subiu, deixou o Espírito, o Consolador, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos consolar, para nos confortar, para nos dirigir, para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria, para nos dar revelação, para abrir os nossos olhos para as coisas espirituais, para abrir os nossos ouvidos, para que ouçamos a voz dele. Jesus disse: não vos deixareis órfãos. Jesus não é aquele que nos abandona. Jesus não é aquele que nos decepciona. Jesus não é aquele que nos frustra. Ele é o nosso Salvador. E quando ele foi, ele deixou alguém aqui para nos ajudar, para nos consolar. Verso 26, completando, ele diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo pode te ensinar a viver uma vida íntegra, a viver uma vida nos caminhos do Senhor, a viver e obedecer aos mandamentos do Senhor, a viver o trilho que Deus deixou para que andássemos aqui nessa terra. Você só precisa meditar nessa palavra, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar revelação, vai te dar entendimento. Essa palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir e descobrir os intentos do coração do homem. Separa a direita da esquerda, o certo do errado, juntas e medulas, alma e espírito. Essa palavra é viva.
E o Espírito Santo, ele se move sobre essa palavra. Se você medita na palavra, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Se você não medita, ele tenta te convencer a meditar. Mas se você já está meditando, o Espírito Santo, ele trabalha. A palavra é considerada como a água que limpa. E veja só, desde Gênesis, a gente já vê essa alegoria, essa tipificação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só o que diz Gênesis no capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Desde Gênesis, o Espírito se move sobre a face das águas. A água que limpa, a água que te deixa transparente. O Espírito se move sobre a face das águas. É esse o Consolador que Jesus nos prometeu, que Jesus nos deixou. Nós precisamos permanecer firmes em Cristo. João, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14 também, olha só o que diz o texto. João 14, verso de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou ler de novo. Por quê? Porque Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa paz, é a nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. Mas veja só. Para que tudo isso aconteça na minha vida, para que Ele seja tudo isso na minha vida, eu preciso ter um posicionamento. Eu preciso tomar uma decisão urgente de entregar a minha vida para Ele, para que Ele governe a minha vida. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus é a paz, mas não vivem a paz de Jesus, porque não é Jesus quem governa a vida delas. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus é o Salvador, mas não estão salvas porque não entregaram a sua vida ainda para Ele. Tem muita gente que sabe, tem muitas pessoas que sabem que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Porém, nunca conheceu esse Deus conosco, porque não entregaram a sua vida para Ele. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus pode os livrar de todo mal, mas talvez nunca experimentaram desse livramento porque não entregaram a sua vida para Ele. E pela misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, muitas vezes Deus nos dá o livramento. Talvez você possa questionar: pastor, mas veja só, tem pessoas que não servem a Deus e eles têm livramento. Entra a misericórdia de Deus. Por que Deus dá o livramento para algumas pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus? Para que essas pessoas tenham uma nova oportunidade, para que elas acordem, para que elas abram os olhos para saber quem é Jesus. A Bíblia fala que Deus não se alegra na morte do justo, do ímpio. Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra no seu pecado. Antes Ele quer que ele se converta. Antes Ele quer que ele entregue a sua vida para Cristo. E é por isso que muitas vezes Deus dá o livramento para muitas pessoas. Livra daqui, protege dali, cura daqui, liberta dali. Para que as pessoas acordem, para que elas tenham uma nova oportunidade. Mas ainda assim, muitos ainda estão dormindo. Muitos dormem. O sono profundo da incredulidade, da falta de fé. E Deus está dando a oportunidade. Mas vai chegar um momento que a porta vai se fechar. Como eu falei a semana passada, vai chegar um momento que o noivo vai vir para buscar a noiva. E aquele que estiver vivendo de forma imprudente, de forma nécia, os prudentes vão entrar para cear com o noivo. E a porta vai se fechar.
e vai ser um tempo de choro e de ranger de dentes. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus, para você viver isso aqui que eu estou falando, que Ele é o Deus conosco, que sempre estará com você até a consumação dos séculos, como diz o Evangelho de Mateus no capítulo de número 28, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, como diz em Mateus no capítulo 1, verso 23, que Ele é a nossa paz, que Ele é a nossa esperança, como diz em 1 Timóteo 1,1, Ele é a nossa paz, como diz Isaías 9,6, Ele é o nosso Salvador, como diz em João 14,6, como diz em Lucas 9,56, Ele é a nossa salvação. Mas para que você viva isso, você precisa tomar uma decisão hoje. Não basta ouvir falar de Jesus, não basta apenas falar para algumas pessoas, não, Deus está comigo, olha, tal. Não, você precisa entregar a sua vida para Ele, você precisa abrir o seu coração, você precisa convidá-lo para entrar na sua vida, para governar a sua vida. Jesus é a solução, Jesus é a nossa esperança, mas Ele quer habitar no meu e no seu coração. Enquanto eu tomo uma água aqui, compartilha essa live aí com as 2 ou 3 pessoas. Tem pessoas que estão passando por problemas difíceis agora e elas precisam saber que Jesus é a esperança delas. Compartilha aí. Veja só, deixa eu falar algo delicado aqui. Por favor, entenda. Receba no seu espírito. Nós temos visto aí muitas pessoas tendo as suas vidas ceifadas. Não só pelo Covid. O ano passado já estávamos em pandemia, eu perdi meu pai e eu perdi um tio muito querido meu. Os dois morreram de infarto. Não foi pela Covid. Tive outros amigos que morreram. Tive um amigo que morreu assassinado. Tive outros amigos que morreram de acidente. Tive amigos que morreram pela Covid. Realmente isso traz medo, traz insegurança. Isso traz tristeza para nós. Mas veja só, deixa eu falar uma coisa. Em determinado momento, foram procurar Jesus e falaram para ele que o amigo dele estava doente, Lázaro. Está narrado aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Não. Depois eu acho aqui. Está narrado no Evangelho de João. Chamaram Jesus. Mestre, Lázaro está doente. E a Bíblia fala que Jesus ainda ficou 2 dias no lugar que ele estava. E depois ele foi. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido. E aí falaram para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido e tal. E Jesus falou assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você precisa crer. Você precisa crer. E aí, a gente conhece o texto, Jesus vai lá na porta do túmulo, manda tirar a pedra, e ele chama Lázaro para fora. Lázaro, ele ressuscita, se levanta, vem. Jesus fala para desatar eles, tirar os lençóis, as faixas. Enfim, Lázaro estava morto e reviveu. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Onde está Lázaro? Cadê Lázaro? Ele está vivo hoje? Ele morreu. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, que Jesus tem o controle da morte. Ele tem a chave da morte. Ele é vida, em primeiro lugar. Segundo lugar, veja só. Ainda, texto de Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Perdemos muitas pessoas. Mas se essas pessoas
que se foram, se elas tomaram uma decisão em vida com Cristo, glória a Deus, que elas terão a vida eterna. Do que vale viver aqui, passar, vencermos essa pandemia, vencermos outras doenças, vencermos grandes problemas, se na eternidade não vamos estar com Cristo? É isso que eu quero que você entenda. Vamos vencer as doenças, vamos vencer essa pandemia, daqui a pouco chega aí a cura, glória a Deus, mas vamos decidir agora, nos posicionar agora, para que nós tenhamos a eternidade garantida com Cristo. De que adianta Deus me curar de uma doença agora? De que adianta Deus resolver o meu problema financeiro agora? De que adianta Deus me libertar das drogas agora, se eu não tiver um compromisso com Ele para viver a eternidade com Ele? Eu sou liberto das drogas, daqui a pouco eu morro sem Cristo. Eu sou liberto, curado de alguma enfermidade, daqui a pouco eu vou morrer, talvez pela velhice, sem Cristo. Você precisa se decidir hoje. Você precisa entregar a sua vida hoje para Cristo, para que quando você partir, você usufrua da eternidade com Ele. Jesus é a nossa esperança, não só nessa vida, mas na vida eterna. Como um texto que eu li aqui, se nós esperamos por Cristo apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Precisamos esperar com Cristo, por isso que Ele é a nossa esperança. Esperar em Cristo até a eternidade. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. Você precisa entregar a sua vida a Ele hoje. Porque vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E a igreja dele são selados. Aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Aqueles dos quais Ele governa as suas vidas. João 14:3, olha aqui o que Ele fala. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi, está sentado à destra, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós temos pouco tempo aqui nessa terra para decidirmos a nossa eternidade. Decida-se hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Decida-se hoje, entregue a sua vida para Jesus hoje. João capítulo 4, verso 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrarias, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Mateus, capítulo de número 24. Vamos lá. Bíblia, está escrito, está tudo escrito. Mateus, capítulo de número 24, verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém esperava, veio o dilúvio e ceifou a vida de muitos. Assim será a vida de Jesus. Se você não estiver vigilante, se você não estiver atento, se você não tiver não tiver entregado a sua vida a Jesus, se Ele não for o Senhor, não apenas Salvador, mas Senhor da sua vida, infelizmente, você não vai subir. Verso 44 completa dizendo: por isso, estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Ele vai voltar. Agora não para salvar, agora para buscar a noiva. Ele virá como rei. Ele virá como Senhor. Não vai vir como um cordeirinho que foi levado à cruz do Calvário sem falar nada, para morrer por mim e por você, não. Agora ele vai voltar como rei, como leão, para buscar os seus. Atos, capítulo de número 1, verso
de número 10 e 11, Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Ele vai voltar. No soar da sétima trombeta, os céus vão se abrir e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Que você seja a igreja do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Mas a decisão é sua. Você precisa se decidir hoje. Hoje é o dia da sua decisão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje é o dia da sua decisão. É uma decisão muito importante. Você está decidindo a sua vida eterna. Pastor, o que eu preciso fazer? Arrependimento e abandono do pecado. Mateus, no capítulo 4, verso 17. Olha só o que Jesus veio dando continuidade à pregação de João o Batista. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependimento, desejo de não pecar mais, abandonar o pecado, confessar os vossos pecados. 1 João, lá no finalzinho, 1 João, no capítulo de número 2, olha só o que diz o texto. 1 João 2, a partir do verso 4, diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu conheço a Jesus, não, olha, Deus está comigo. Mas veja só, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Qual é um dos mandamentos do Senhor Jesus? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento. Verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Verso 9. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Verso de número 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Do que ele está falando aqui? Está falando de pecado, dos prazeres do mundo, da corrupção do mundo. Se você ama essa matéria que está aí, essa corrupção que está aí, esses prazeres que está aí, o amor de Deus não está em você. É arrependimento, é deixar as obras antigas, é abandonar o pecado, entregar sua vida a Jesus, para que você possa usufruir da eternidade com Ele. A Bíblia é muito clara. Verso 17, ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Coríntios 6, eita glória, já está acabando. 1 Coríntios 6, olha só o que diz o verso de número 9 e 10. Veja só. Pastor, mas o que é pecado? O que eu estou
praticando. Do que eu preciso me arrepender, pastor? 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. É a Bíblia que está falando isso. Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. Quero deixar bem claro para você que você precisa tomar uma decisão hoje. A partir do verso de número 19. As obras da carne são conhecidas. Aquele que ama o mundo, aquele que ama a carne, aquele que ama os prazeres do mundo, são conhecidas. Quais são? Prostituição. Se você se enquadra em algum desses, hoje é dia de arrependimento, confissão, entregar sua vida para Jesus. Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Vamos lá para Apocalipse. Tem mais. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 8, diz: quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia é muito clara. A decisão é hoje. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Ele é a tua esperança. Ele é a solução para todos os seus problemas. 22, capítulo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É confissão. Reconhece que você é pecador. Arrependa-se do seu pecado. Confesse. Confesse Jesus. É confissão. Senhor, eu convido o Senhor. É confissão pública, confissão de fé pública. Alguém precisa ouvir para que seja testemunha naquele dia. Senhor, eu confesso os meus pecados. Me perdoa. Eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje é o dia da sua decisão. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Em tempos de incertezas, em tempos de medo, em tempos de angústia, em tempos de perdas, Jesus é a nossa paz. Ele é a solução. Só nele existe a solução. Salmo 32, verso 5 fala sobre a confissão, mas eu quero ler só Provérbios 28, 13 para encerrarmos. Provérbios 28, 13 diz assim a palavra do Senhor para encerrarmos. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Ele é a nossa esperança. Acredite nisso. Acredite nisso. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Jesus é a nossa esperança. Decida-se por Ele hoje. Hoje Ele está te dando a oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, temos pedidos de oração. Nós vamos orar José Maria pela sua vida e família, meu amigo José Maria. O Guilherme pede oração pelo pai dele.
Não, pelo pai e mãe do Carlos Renan, o marido da Mari, Carlão, sim, a Mari Neres, estão com Covid e estão internados. Vamos orar pelos pais do Carlão. O Guilherme também pede oração pela vida do Marcinho, que perdeu a sua mãe, Dona Alice. Marcinho, nossos sentimentos aí, cara, né? Pela perda da sua mãe, uma mulher muito querida, a avó da Duda, né? O Guilherme também pede oração pelo Tico Rodrigues, que está internado com Covid, está em estado grave. Vamos orar pelo Tico. Maria Antônia pede oração pelo cunhado Ari, que está internado com Covid. A Elaine Reis pede oração pelo Zezinho, pela Kátia e filhas. O Dejair Muniz pede oração pelo irmão dele, o Nico, meu amigo Nico, professor Nico, que está fazendo quimioterapia. Vamos orar pelo Nico, meu amigão Nico. A Graci, minha prima, pede oração por toda a família. A irmã Aparecida Carolina pede oração pela vida do Valdeir, do Vilmar e do Elton. Eu quero orar também pela vida do Carlos, o marido da Kátia. Quero orar pela vida do Elvis e da Tati, que estão, a família deles que estão lá no Portugal. Demétrio, Francisco, orar pelo Isaías, pelo Paulão e pelo Beto, que estão lá no Japão. Pelo Fabinho e Adai, que também estão no Portugal. Orar pela vida do Newton, meu amigo aqui da padaria, que Deus esteja abençoando a vida dele, guardando, abençoando o comércio dele. Orar pela vida, a família dele, né, toda. Orar pela vida do Zé Jovino, sua família, pela vida, a família do Wagner, né, que perdeu o irmão, para Deus estar consolando. O Marcinho nós já falamos. Arinaldo Elisângela. O Arinaldo Elisângela. Pede pela tia. Pela tia Marisa. Pela tia Marisa. A Eli Barbosa pede oração para a Nayana e a família. A Eli também pede oração pela Nayana e pela família. A Sheila também pede oração pelo neto, filho do Junão, que está com Covid. Neto. Sheila pede oração pelo neto, filho do Junão, que está com Covid. Filho do Júnior. Está com Covid. Cleusa Maria também pede oração pela Jaqueline. Cleusa, minha sogra. Oração. A Cleusa também pede oração pela Jaqueline. Vamos orar pela Jaque. Vamos orar pelo Anderson, pelo Edmilson, pelo... quem mais? O Orlando, que está lá em Rondonópolis. Vamos orar. Meu Deus, meu Senhor, Jesus, o Senhor é a nossa esperança. Nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor. Só o Senhor, pela tua misericórdia, pode estender as tuas mãos para nos trazer paz, para nos trazer consolo e para nos livrar desse ataque diabólico, Deus, ó Pai, que estamos sofrendo, essa doença diabólica, Pai. Deus, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas em leitos, em coma, em UTIs, entubados. Meu Deus, meu Pai, tem compaixão, meu Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Rei. Tem misericórdia de um povo sofrido, meu Pai. Tem compaixão, tem misericórdia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloca a tua mão, meu Pai. Eu sei que basta uma palavra que o Senhor liberar do céu e tudo, Deus, ó Pai, vai ser resolvido. Eu sei que basta um mover do Senhor, Deus, ó Pai, para que toda essa situação seja resolvida, para que todo o problema seja solucionado, para que a cura chegue. Mas eu sei também, Deus, que o Senhor está permitindo que nós aprendamos algumas coisas, Pai. Meu Deus, muitos estão desesperados agora, Pai. Muitos estão angustiados. Muitos estão querendo, nesse exato momento, querendo dar cabo à sua própria vida. Oh, meu Deus, tem compaixão, tem misericórdia, não permita, Pai.
Não permita, não baseado, eu não estou orando aqui, Deus, ó Pai, baseado na minha sabedoria e nem baseado também na justiça própria, Deus, ó Pai, dessas pessoas. Estou orando aqui baseado no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua compaixão. Por favor, meu Rei, tem misericórdia, estenda a Sua mão sobre aqueles que estão enfermos, traz cura, meu Pai. Traz cura, dá sabedoria aos governantes, Pai. Acaba com essa briga de ego, que esse orgulho diabólico, Pai. Acaba, meu Deus, derruba por terra esse espírito de morte. Repreenda, Deus, esse espírito de morte. No nome de Jesus. O Senhor não perdeu o controle. A Tua palavra declara que os seus ouvidos não estão fechados para que não ouça, e a Sua mão não está encolhida para que não estenda e abençoe. Por isso nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Traz paz aos corações. Visita as famílias, Pai. Aqueles que perderam seus entes queridos. Console, Deus, ó Pai, o coração do Marcinho. Console o coração da família do Wagner. Do Gustavo. Toda a família, Pai. Oh, meu Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, amigos, console, Pai. Por favor, conforte os corações. No nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão longe, que estão lá no Japão, em Portugal, aqueles que estão, meus primos que estão lá na Austrália, guarda eles. Meu sobrinho que está lá na Inglaterra, guarda ele. Guarda também, Deus, ó Pai, meu primo que está lá, Deus, em Costa Rica, o Alan, sua família. Guarda, Deus, ó Pai, meus amigos que estão lá em Campinas, o Edmilson, o Anderson, a sua família. Deus, o Orlando que está lá em Rondonópolis. Guarda meu cunhado que está lá em Fernandópolis, que tem nos acompanhado. Guarda, meu Pai. Guarda minha família. Guarda minha mãe, guarda minha sogra, meu sogro. Guarda, meu Pai. Guarda o Zé, guarda a sua família. Deus, abençoa a Jaque, restaura a saúde dela. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja estendendo a sua mão poderosa sobre a vida dos pais do Carlos. No nome de Jesus, Deus. Abençoa o Tico, Deus, ó Pai, que está no estado grave, Deus, ó Pai. O Senhor pode tocar naquela vida, Deus, e trazer de volta, trazer vida, trazer saúde. O Senhor pode. Que seja feita a sua vontade, meu Pai. Abençoa a vida da Maria Antônia. Abençoa o Ari, cunhado dela. Deus, abençoa o Zezinho, a Kátia, as filhas. Deus, abençoa o Nico, Deus, que está fazendo quimioterapia. Restaura a saúde dele, Pai. Cure ele. Abençoa a Arinaldo. Deus, a Elisângela, a Nayana, a Natália, toda a família, Pai. A Graci, toda a família, a Lucineide, meu tio João. Oh, meu Pai, abençoa, Deus, ó Pai, os filhos da irmã Cida, Pai. O Valdeir, o Vilmar, o Elton. No nome de Jesus, meu Pai. Eu coloco todas essas vidas diante do Senhor. Esteja abençoando. Abençoa o Nilton aqui, meu amigo. Abençoa, Deus, no nome de Jesus. Coloca a tua mão. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. O Senhor é a nossa esperança, como eu falei hoje. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia, compaixão nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aqui está a nossa canequinha. Se você quiser estar abençoando o nosso ministério, tá? Você nos procura, R$30. Você dá de presente para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão. Tomar um cafezinho. Deus abençoe. Obrigado por Senhor ter nos acompanhado. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família. Que Deus esteja estendendo a sua mão poderosa, te livrando, te guardando. Esse tempo tão obscuro, que Deus seja a luz para o seu caminho. Amém? Uma ótima semana. Em nome de Jesus.